Começando por aqui, seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento para a Semana Intervenções e Sofrimentos Extremos, hoje com convidada especialíssima. Vamos chegando todo mundo. Ângela por aqui, vamos chegando. Conversa hoje no dia de finados, falando sobre morte, falando sobre luto, né? Com uma pessoa que é especialista na área, que é uma mestra, né? Que eu tenho muito orgulho de ter conhecido mais de perto recentemente, que muitos de vocês já sabem, né? E vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Sejam muito bem-vindos a esse feriadão aí. Como vocês passaram? Tudo bem? Estão me escutando? Chegando, pessoal chegando. Daqui a pouco ela entra aqui. Vai ser uma honra mesmo tê-la, dividir essa telinha aqui com uma pessoa com tão grande história no luto nesse país. Vamos chegando, vamos fazer aquele chamadinho, ó, né, ó. Manda um aviãozinho para quem não tá aqui, para convidar todo mundo para prestigiar esse momento, pra gente fazer uma reflexão bacana, todo mundo junto. E lembrando a vocês, 11, 12, 13, tá chegando, semana que vem, nosso evento, nossa semana Intervenção aos Sofrimentos Extremos. Eu tô preparando tudo com muito carinho, pra gente sair bem familiarizado a respeito do nosso manejo, dos cuidados, né, com pessoas que vivenciam aí situações, ó lá, o pessoal chegando aqui, situações extremas. Então, luto, suicídio, autolesão, a gente vai falar sobre isso aí. Se você não tá inscrito, né, clica aqui no link da bio e deixa. Glaucia tá chegando. Que alegria. Olá! Olá, Tice! Tudo bem? Seja bem-vinda. Graças! Chegamos! Querida, eu tava falando que é uma honra para mim, já começo trazendo isso, uma honra ter você aqui, ter te conhecido mais de perto, né, recentemente, e saber do teu grandioso trabalho. Se apresenta para o pessoal que está aqui, fala um pouco de você. Obrigada. Bom, então eu sou Glaucia Tavares e tive a honra de ser presenteada na pandemia pela Tice, né? Então, acho que esse foi um dos presentes que a pandemia trouxe, né? Digo mesmo. E ter tido a oportunidade, né, Tice, de ter acompanhado aí as suas lives, o Suicídio Zero, o encantamento com a sua generosidade de compartilhar temas tão importantes. E, naturalmente, agora sendo sua aluna e gostando muito aí de estar acompanhando, né? E a gente tendo a chance de compartilhar, né? Então, uma honra sermos também. Parceiras de jornada, não é? É assim que eu me sinto com muitas de vocês aí que estamos juntos, né? Falando de assuntos tão difíceis, falando de assuntos tabu, muitas vezes, não é? Coisas que a gente quer fugir de falar a respeito, né? Mas que nos dispomos aí para realmente, né, oferecer e tentar facilitar o benefício para as pessoas, não é? Isso. E aí, né, essas coisas que a gente vem aprendendo na nossa rede, né, rede de apoio a enlutados, que não existem coincidências, que existem deusidências. Certo. E eu vejo que, né, nessa deusidência desse nosso encontro hoje, né, e tendo a oportunidade, sim, da gente conversar, refletir e homenagear os nossos entes que não estão fisicamente conosco, mas estão aqui, guardados. Né? Sim. Eu acho que é um tema muito oportuno, não é? Falamos de luto na sexta passada, né? De luto não reconhecido, advindo da pandemia. Eu acho que eu tenho um sentido, eu queria ouvir de você, que é muito mais da área do que eu, né? Como eu estou sentindo assim, uma certa abertura maior para o tema da morte, para o tema do luto, das perdas, depois da pandemia. Assim, no meio da pandemia, de alguma forma foi fomentado, né? Afinal, aí chegamos a 160 mil mortos, né, nessa pandemia. Ou seja, quando se aproxima, né, a catástrofe, quando se aproxima o caos, né, das nossas vidas, a gente acaba precisando olhar para isso, né? Como tu tem visto isso, Glaucia?
E sem dúvida, né, Tíce? 160 mil mortes equivale a 1.600.000 média enlutados, né? Então, é um tema que, em geral, ainda as pessoas diziam, né? Assim, se por acaso algum dia eu morresse, né? Como uma possibilidade tão longínqua, né? Não é Isso comigo, né? hoje... Não, né? Não, longe de mim, né? Essa condição hoje ela está muito presente, né? Então isso de fato a pandemia trouxe, né? Trouxe alguns complicadores também, né? E eu acho que especialmente hoje esse finados, né? Um dia de finados em que as celebrações ficaram suspensas. Sim. Então isso me preocupa, né? De fato os rituais fúnebres eles desde o início da pandemia eles foram cancelados. Mas isso não quer dizer, né, Tícia, que também os rituais que existiam pré-pandemia, terminado ali o ritual, estava tudo bem, o enlutar estava bem. Não, também não. Né? Quer dizer, acho que, sem dúvida alguma, o aspecto aí criativo para que as pessoas se ajustem é necessário. Mas é muito grave também a gente, com isso, condenar que a situação agora necessariamente é pior. Olha, a nosso favor, a gente tem o nosso lado simbólico, né? A nossa capacidade criativa e a nossa condição, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente situar aí o finados. Encerramos o mês de outubro celebrando os 22 anos da nossa rede de apoio a enlutados, né? Que, de fato, foi uma experiência, uma iniciativa pioneira no Brasil, de poder acolher, né? Essa acolhida, de fato, ela surgiu a partir de uma questão do meu marido e minha, diante da morte da nossa filha, e como que a gente buscava a nossa turma, né? Então, é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, né? Que generosidade. E eu me lembro muito, né, Tícia, de Dalai Lama, no dia que ele disse, olha, no dia que a gente puder ser sabiamente egoísta, porque acho que é uma generosidade buscar minha turma, né? E que eu também estava nessa turma. E eu acho que com isso, há 22 anos, nós tivemos aí, Tícia, duas mudanças que eu chamo de mudanças paradigmáticas. Primeiro, eu, como terapeuta, com a vida exposta, né? Diante de uma situação que era impossível que na clínica e que essa questão não chegasse até lá. Né? Então, acho que isso foi uma mudança significativa. Né? Como terapeuta e terapeuta de família, como que a família do terapeuta ela se esfacela dessa forma. Né? Então, isso foi algo realmente impactante. Né? Para mim, evidentemente, para minha família, para as minhas relações e nos atendimentos. Né? Então, é uma mudança paradigmática significativa. Né? De que maneira poder também utilizar essa condição a nosso favor, né? De uma maneira que possa trazer aspectos importantes. Me oriento aí pelos preceitos sistêmicos, pela forma novo paradigmática, né, da gente entender o pensamento e entender que a neutralidade ela é impossível de ocorrer, né? E que diante disso, como que a gente se organizava, né? E a segunda questão o luto tem um prazo de terminar, né? Então, um prazo, em geral, o tempo médio era 1, 2 anos, a partir daí já era considerado patologia. Né? E que hoje a gente sabe que não termina, o que não quer dizer que estejamos condenados a um sofrimento desmedido, né? Mas dor é um sinal vital. Né? Faço essa diferença, né, Tícia? Olha, ausência não é falta. E aí é o poeta mineiro, Carlos Drummond, que nos diz, né? No momento em que a gente assimilar que esta ausência é um estar em mim, que é um estar em nós, essa ninguém tira nós de mim, né? Evidentemente que tem ausência e tem presença, mas não é falta, não acabou. E aí é o nome da nossa fala, né? Vamos lá. Eu li em algum lugar falando disso, né? Que o luto é a expressão do amor, né? Isso. Sem amor não há enlutamento, né? Não.
né? E aí, né, é uma das grandes referências estudiosas, que é o Colin Parkes, que ele fala que é o preço do amar, né? Eu, pessoalmente, prefiro até o verbo amar, porque, em geral, no amor fica a ideia da posse, que é meu, que é dono, né? Mas é uma disposição, né? Então, esse é um processo de luto. De que maneira? E eu trago 3 referências. Existe um vazio, existe um silêncio e fica naturalmente exposto aí o mistério da vida. A vida é misteriosa, né? Sem dúvida, né? É colocado na ótica do dia, né? Na agenda do todo dia, né? Na minha vida pessoal, na época que a minha filha, né, que houve o acidente, eu estava com uma sogra com 94 anos, acamada, num processo realmente já bastante adiantado aí, né, de uma doença, e a neta de 18 anos falece antes da avó, né? Quer dizer, são esses mistérios, né? Não há possibilidade de controle, né? Agora, o grande desafio é o que a gente faz com isso, né? O como que a gente... Então, se a dor ela é um sinal vital de alarme, nós não precisamos de nos colocar reféns de uma condição aí, né? De um sofrimento, né? E falamos do sofrimento extremo que ele existe, sim, mas eu quero chamar a atenção do sofrimento desmedido, né? De se colocar como vítima das circunstâncias, com uma ideia disso, né? Que é o nome. Perdemos para sempre. E eu trago 4 palavrinhas que acho que merecem reflexões. Olha, sempre é casado com nunca. E isso não é da vida, né? Assim como tudo é casado com nada, que também não é da vida, né? Essas são instâncias mentais que nos aprisionam e que levam a esse nível desse sofrimento desmedido. Agora, entre o tudo e o nada, o sempre e o nunca, o que pode? O que a gente se abre? O que tem no meio, né? Isso, né? Quais são as possibilidades, né? Então, de novo, né? E assim, acho que é interessante, porque o fato até de estarmos aqui às 17h55, esse final de semana eu fui ao sítio, mas hoje estava todo mundo sabendo, olha, nós temos que ser, porque tinha que pegar a estrada, né? Era um feriado prolongado e era a minha maneira também de estar reverenciando, sim, né? A memória dos nossos entes queridos que naturalmente estão aqui, né? Prefiro aqui do que ir para cemitério. Eu prefiro. Sim, né? sim, sim. E agradeço estar com você. Escolhi a blusa verde para combinar com seu olho, viu, Tio? Ficou ótimo. Que eu achei lindo. Essa aqui é a logo da nossa rede, sim, a Rede AP, né? Uhum. Perdas irreparáveis. Isso. Como que tu... de onde veio esse nome? Qual é a filosofia aí dele por trás? Menina, tomar banho é um problema que as ideias caem no chuveiro, né? Então, várias ideias surgiram, né? E a ideia é, de fato, de uma perda irreparável, né? E aí vieram as 3 letrinhas, né? AP. AP que sonoramente é um convite até a subida ao AP, né? AP que nos associa à ideia da abelha, da colmeia, da vida que nos aferroa, mas que também nos dá mel. Então, em torno disso, né, vários desdobramentos. Aí veio o mel, que é o movimento de elaboração de lutos. Veio a colmeia, assim como você gosta e eu admiro aí, o forme-se, o ápice, né? Eu também tenho a colmeia, que é a comunidade organizada levantando meios de inspirar alegria, né? E eu acho que esse é um grande desafio do trabalho de luto, né? Que não nos condena a uma tristeza profunda, mas é uma tristeza que conecta com a alegria, né? Bom, e aí, 18 anos ficamos desenvolvendo esse nome, Apoio às Perdas Irreparáveis. Até que eu estava fazendo uma palestra em Goiânia e uma jovem estudante falou: ô Gláucia, mas por que irreparável? E foi um outro presente que eu ganhei. E eu fiquei ali patinando, Tis. Não, porque assim, nós temos que rever aquelas coisas que me pegaram ali, né? Porque a partir do que a gente estava dizendo. E foi uma coisa fantástica, porque o rapaz que era um técnico de filmagem que estava ali, de fato, né, documentando o evento, ele trouxe, arredou a câmera, arredou é mineiro que fala, né? Arredou, tirou e falou, mas é muito simples.
é só colocar entre parênteses. E a partir daí, então, tem 4 nomes que a palavra irreparável, ela mudou para o irreparável, que é ir para a reparação. É um caminho simples? Não. Dizer para alguém que está com a chaga, nesse momento, com uma dor intensa do luto, dizer, olha, é possível reparar? É, mas a gente vai com calma. Né? É mais ou menos buscar aí a metáfora de alguém que é convalescente de uma cirurgia extensa e falar, oh, vamos correr? Não. Né? A gente, o trabalho fisioterápico ele é gradual. Né? Então, é possível reparação. E junto com isso, Tice, essa virou a minha marca, o nosso primeiro livro se chama Do Luto à Luta, né? E eu gosto, nesse livro tem o glossário, que é o jeito Glaucia de brincar com as palavrinhas. Né? Então, o verbo superar para enlutado é quase ofensivo. Sim. Se a gente entende que superar é deletar, é apagar a memória, olha, não vai ser possível. Não apaga, né? E a gente conversa isso muito com os enlutados. Se você quiser terminar sua dor tomando uma medicação para apagar o que você viveu, você quer? Não, ninguém quer. Né? Então, o verbo não é superar. Mas aí vem a história do reparar e de muitos outros verbos iniciados pelo prefixo re. E a metáfora que eu uso é essa. Olha, a vida estava no curso, levamos um baque e com isso a gente foi para trás, foi para ré. Né? E a partir daí, reaprender, reorganizar, reequilibrar, né? Muitos rés que podem estar, ressignificar, reconectar, né? Recomeçar, né? Então as coisas, de fato, esse é o convite, né? Então o reparável ele foi para esta função, né? Eu acho maravilhoso isso, porque realmente a gente que lida com saúde mental, com pessoas em sofrimento, né? Estamos aqui falando no meio de estudantes e profissionais de psicologia, né? De uma forma geral aqui, o quanto muitas vezes a palavra pode ser um estopim ali para dor, para como que cutucar o dedo na ferida, para culpa, né? Diante de situações que geram tanta incompreensão, né? Como, por exemplo, a perda de alguém por suicídio, né? Sempre fica aquela coisa, mas o que eu não vi? Mas o que eu poderia ter feito? Mas ele me ligou no final ali, eu não pude. E aí, né, eu acho que para qualquer tipo de luto, né? Especialmente os mais abruptos, né? Aquilo que não foi tomado, a vida foi, né? Deu uma rasteira ali, como quebramos, né? Eu acho que fica sempre uma busca pela compreensão, uma busca por essa localização, e a gente tem que estar muito aberto para isso, né, Glaucio? No sentido de acolher, esperar o tempo, que sentimento é que está vindo, né? E, na verdade, eles vêm no bolo, né? A coisa é muito misturada, de fato, né? Tem uma desorganização significativa, né? Mas, e essa foi a base do nosso segundo livro, que é E a Vida Continua. Tudo tem historinha, né? O primeiro livro foi uma forma de prestar uma homenagem para Camille, minha filha, que faleceu, e ele foi, então, lançado no dia, na formatura que seria dela. Ela tinha iniciado o curso de jornalismo, e nós, então, fizemos o lançamento do livro lá para os colegas, né? Que eu passei a adotá-los na mesma faculdade que eu lecionava e tal. O segundo livro, E a Vida Continua, era uma outra forma, um outro momento, em que meu marido e eu estávamos celebrando nossos 50 anos de namoro. Não é casamento, é namoro. Eu gosto de namorar, né? E era uma forma da gente dar vida a essa relação, e a ideia até de que a vida continua. E somos pessoas muito diferentes, temos estilos até de escrita também diferentes, e nos dispusemos a escrever juntos a primeira parte do livro, que se chama Ser Infeliz ou Ser Aprendiz. E eu acho que esse é o grande barato do trabalho de luto, do processo. Falamos, sim, né? Estamos hoje no finados, brinco aí, mais uma vez, e no glossário tem lá
finados, né? E o afinados no sentido até da afinação, de buscar afinidade, né? O que nos traz em comum, né? Agora, em torno disso, né? Como que a gente pode, de fato, aprender a se colocar realmente numa condição aberta às várias circunstâncias aí que a vida nos traz, né? Sim. Muito bom. Estão perguntando aqui dos livros. A Maísa está colocando aqui no site, na rede API. Já busquem lá. E já deixa o convite aqui, quem por acaso está pela primeira vez aqui nessa live. Nós estamos a uma live de aquecimento para o nosso evento, semana que vem, 11, 12, 13. É a semana da intervenção em sofrimentos extremos. Vou falar sobre pós-venção, que eu trabalho com enlutados por suicídio, né? Por suicídio. E outros temas mais aí, a respeito do manejo, a respeito do cuidado. É completamente gratuito. Eu deixo o convite aí para vocês. Na minha bio aqui no Instagram tem um link. Você deixa teu e-mail aí, fica por dentro de tudo que a gente vai estar fazendo semana que vem. E é muito interessante avaliar isso, né? A ideia dos lutos, que é isso que a gente estava dizendo. Se estamos celebrando, sim, o luto, e o Colin Parks vai nos contando isso, né? Que é o preço de se amar. Kennedy Doca vai contando que os processos de luto são tão singulares quanto as nossas digitais. Nós não temos, né, um prognóstico e uma condição, né, única. E que são circunstâncias de ruptura que não se efetivam exclusivamente por morte, mas por mudanças várias, né? E aí eu resolvo usar e dizer que, além das rupturas e das mudanças, todo e qualquer processo de escolher, desde escolher uma roupa, você compra duas, mas na hora de vestir tem que ser uma, menina, olha só, né? E hoje o que me inspirou era o seu olho, eu falei, então hoje é de verde, é a esperança da Tis, né? Eu não conseguia pôr duas ao mesmo tempo. Quer dizer, é um processo que eu vou priorizar e vou também renunciar. Esta é o nosso slogan da Rede AP, que é aprender a perder sem se perder. Sim. Numa cultura, né, Tice, que estimula e valoriza tanto o ganhar, olha, não tem jeito de ganhar sem perder. Não tem jeito, né? Você quer ganhar um carro novo, zero, bacanérrimo, posso te contar que junto com isso você vai perder a sua tranquilidade. Você não vai poder parar em qualquer lugar, né? Sim. Tem outras coisas que vêm juntos, que a gente vai ponderando. Então, como que a gente, de fato, lida com perdas no dia a dia, né? Outra questão, e aí você, né, dizendo a questão dos enlutados por suicídio, da nossa experiência, né, de ter sido um grupo pioneiro, uma iniciativa pioneira para acolher enlutados, desde o início, nós acolhemos enlutados das mais diversas ordens, dor é dor. Então, temos enlutados pelas perdas perinatais, temos por morte. Então, é um grupo que trabalha realmente enlutados por morte, né? Temos enlutados pelo suicídio, e é muito curioso isso, assim, como que pessoas, e que caracteriza aí o trabalho de pós-venção, de acolher os familiares das pessoas que se mataram, né? Se sentem também acolhidos porque as dores são, e não temos dorômetro, né? Minha dor é maior que a sua, é menor, não, né? Ela é pessoal e é intransferível. Engraçado essa história das perdas, mas o quanto me parece que o lugar do enlutado, quando ele encontra o seu semelhante, né, ele se permite viver, né, e olhar para a sua dor de forma mais aberta, sem defesa, porque acho que o mundo é muito acusatório, ele é muito quer te enquadrar, né? Eu escutando há algum tempo uma pessoa que teve perda neonatal, e ela disse que ir para grupos de mães enlutadas, de uma forma geral, não era bom, fazia mal, como se o luto dela, porque, né, ela não, o bebê nasceu morto, etc., fosse menor.
porque o filho da outra tinha 4 anos, tinha 7 anos, tinha 12 anos, né? Como se for começasse a ter uma comparação. Não, você não tem o direito de sofrer tanto, não é? E aí é tal história. O nosso, né, trabalho, ele iniciou, de fato, exclusivamente acolhendo pais que tinham perdido filhos, tá? E a rede, hoje, ela expandiu. Nós temos hoje 17 unidades, né? E acolhem pessoas que tiveram perdas de entes queridos. É uma coisa curiosa e que a pandemia também exacerbou, foi a questão, inclusive, de receber profissionais que acompanharam pessoas que também perderam, né? E esse espaço, porque até então não tinha, né? No nosso segundo livro, né, que é o E a Vida Continua, meu marido cunhou até o termo luto paralelo, né? Ele como médico, como pediatra, e que está nessa categoria assim, dos lutos não legitimados, mas que os profissionais também, e de novo dentro disso, não, é impossível ser neutro, né? De que maneira que essas pessoas são afetadas, né? Dentro até da formação clássica do médico, que ele não tem até uma formação para isso, né? Essa é a grande contribuição que a Maria Júlia Kovacs introduziu na USP, né? E que é a educação para morte e luto, né? Que, aliás, inclusive, amanhã teremos aí um nosso webinar, né? Com a presença da Maria Júlia, da Marília Guiar, que é minha parceira, sua aluna também, né? Maravilhosas. Isso, e da Julinha, então, trazendo aí essa questão que eu vejo que ela tem feito, né, esse caminho muito legal, realmente da educação para a morte e para os lutos, né? Como a gente precisa falar disso? Como esse tema tem que estar na ordem do dia, né? Eu acho que desde sempre, desde como uma construção ali da pessoa, então desde a infância, de estar trazendo essas temáticas, né? Eu gosto muito de fazer uma leitura budista, né, nessa filosofia oriental, e isso está muito mais, né, entranhado ali com o existir, e não tem nada a ver de ser mórbido, de ser negativo, não, mas muito de eu estou presente na vida porque eu sei que eu tenho a morte, né? Porque quando a gente sabe que tem a morte nossa e dos nossos entes queridos, a gente valoriza os momentos, a gente não deixa de, né? Besteira a gente deixa para lá, a gente tem essa consciência, né? Então deveria, de fato, isso tá na ordem, nas formações, nas faculdades, né? Eu lembro de uma amiga que fez um trabalho, ela estava fazendo um trabalho de residência, ela é psicóloga, residência no hospital, e ela propôs um grupo para falar de luto, de morte. E foi super complicado, né? Médico nenhum apareceu, nunca. Né? Outros profissionais começaram a aderir ali, mas houve muita resistência, mas dentro de um hospital, né? Que ali a lida diária é essa, né? E era um grupo de autocuidado, era um grupo bem acolhedor para a gente falar das dores nossas, da dificuldade, né? Mas é muito complicado. Eu tive aqui uma experiência muito interessante, Tice, na UFMG, na época que eu estava fazendo o mestrado, que foi introduzido uma disciplina que se chama Dor e Morte. E que essa disciplina ela foi concomitantemente lançada na Faculdade de Medicina, eu fiz o mestrado lá na Medicina, e também na Faculdade de Letras. Quem eram os professores dessas disciplinas? Era o pessoal da matemática, da física, da Belas Artes, da Letras e da Medicina, né? E isso era dentro de um instituto que se chama IEAT, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, que isso foi bacana demais. Então, eu fui aluna da primeira turma, e quando essa disciplina foi ofertada por uma segunda vez, eles me convidaram para eu poder participar do curso e tal. E o curso foi oferecido para ser às sextas-feiras, às 18 horas. Falei, professor, você deu um tiro no pé, né? Na Faculdade de Medicina, um curso de pós-graduação de dor e morte, às 18 horas não vai rolar. Otice, com 2 horas que a disciplina foi lançada, as vagas todas foram ocupadas. Sensacional. E foi um trabalho muito bacana, né? Então, dentro dessa proposta dos estudos transdisciplinares, que eu acho genial. Né? Genial. Então, é isso que a gente está dizendo, né? Que eu acho que você está trazendo. Quer dizer, poder falar disso não de uma maneira banalizada, mas que a gente possa refletir
e entender, inclusive, esse aspecto, né? O que qualifica qualquer experiência na vida é saber que tem limite. Até a nossa conversa tem hora para acabar, né? Se algo não tiver hora para acabar, menina, para sempre, ou para sempre, é sempre por um triz. Para sempre, né? É sempre por não um tem. triz, né? Não tem. Então, é que a gente possa, de fato, e a entender isso, olha, falar sobre as dores, as perdas, as mortes e os lutos, isso não é morbidez, isso é lucidez, né? Isso, de fato, é um convite a viver com qualidade, né? Especialmente qualificando as nossas escolhas, né? E até as nossas palavras, né? Vou jogar conversa fora, né? Aquilo ali tá lindo de morrer, não, bem, tá lindo de viver, né? Joga a conversa para dentro, que é melhor que você faça. Muito bom. A Sara está aqui comentando, querida, sobre essa perda, né, dor de perder tua filha, com essa coisa trágica e imensurável, né? E na sua experiência, o que te trouxe força para seguir? Ela pergunta. Restaurar, ressignificar essa dor? Tá, sem dúvida. Olha, e são as coisas que eu comecei conversando hoje, dizendo das deusidências. Minha filha morreu no dia 21 de abril de 98. Foi no mesmo dia que o Eduardo Magalhães morreu também. Ele morreu de manhã e tal. Eu tive até pena do Antônio Carlos Magalhães, mal sabia eu que o dia tem 24 horas, né? Bom, mas isso então foi em abril. Em novembro, no ano anterior, eu tinha lido um livro do Harold Kushner, que é um rabino, e o livro chama Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E esse livro me impactou muito. E ele começa, a primeira frase do livro é dizendo: eu duvido da onipotência de Deus. Menina, aquilo foi um soco no meu estômago, porque a gente sempre foi, né? Assim como a história do tudo ou nada, do sempre ou nunca. Olha, onipotência vai ser véspera de impotência, né? Então, isso me ajudou muito. Olha, entre a onipotência ilusória, que nem Deus tem, aprendi com Kushner, de uma impotência total, que a gente também acredita que não tenha, o que é a nossa compotência? O que a gente pode? O que é possível? E era interessante, Tice, porque para mim, entendendo até uma conexão amorosa com a minha filha, a questão que eu tinha era, quanto mais eu conseguir me organizar aqui, quem sabe eu possa também favorecer que ela se organize do jeito que for possível, que eu não sei como é que é. Mas eu entendo que a minha ligação ia poder. E que isso não quer dizer, de fato, né, a superação, mas buscar, identificar isso. A gente não muda as coisas, mas a gente muda, sim, o jeito, né? E esse mudar o jeito era abrir para aprender. Então, isso o tempo inteiro eu estava abrindo para aprender, né? E em situações muito doidas. E aí é que nasce o AP, porque os 6 primeiros meses nós recebemos muito apoio, felizmente, muito dengo. E eu dizia até a minha outra filha, olha, cuidado, porque mimo é uma coisa muito gostosa, é muito calorosa. Mas se o preço que for a gente ter que se colocar como vítima e o tal do sofrimento desmedido, esse preço é muito alto, né? E aí, quando estava chegando, então, outubro, e o grande desafio para nós era como é que passa Natal sem filho? Que é um tempo de reunião, já tinha passado o Dia das Mães, né? Ela faleceu em abril e ela já tinha providenciado cartão e presente para mim para o Dia das Mães. Bem filha de Glaucia, que gosta das coisas assim, com uma certa agilidade, né? Tice também acho que está nessa vibe, né? Eu conheço essa vibe. Deu para ver. Né? Fareja logo, gente, assim, né? Deu para ver. Que caminhando por aí, né? Então, mas esse era um desafio. E o Natal, né? E a partir daí, isso foi, então, quando a tendência dos apoios sociais tende a diminuir. E é natural que isso aconteça, né? Eu comecei a dizer para meu marido, é hora da gente buscar a nossa turma. Cadê a nossa turma? E aí a gente se descobriu que a nossa turma não tem nome. Em língua alguma. Não há um vocábulo. Não há. Você fica viúvo, você fica órfão, mas quando perde filho, você fica ET, né? Então, num primeiro momento, de fato, nós reunimos 12 casais
e eu acredito que, de novo, não é coincidência, é deusidência, né? A vibração no espaço de 12 é muito interessante isso, né? Nesse espaço de abertura, 12 apóstolos e 12 casais. Ó, menina, nós estávamos caminhando por ali, né? Então, nós éramos, de fato, dos 12 casais, os que tinham tido perda mais recente. E a gente queria conversar com essas pessoas. E o que foi muito assustador, e eu acho que ainda é presente, era a impossibilidade dos homens que aceitaram o nosso convite, mas uma dificuldade enorme de expressar. Isso ainda é cultural, né? Sentimento não é coisa de homem, né? O homem vai trabalhar. Quantos casais que entram, inclusive, em insolvência os casamentos, porque começa a ter disputa, porque a dor da mãe é maior do que a dor do pai, essas coisas por aí, né? Tem um trabalho até publicado estabelecendo até uma correspondência entre perdas de filho e câncer de mama, por exemplo, né? Existem essas correlações, né? Mas esse espaço, e que nesse momento, né, Tiz, ter tido o apoio do meu marido, e ele ter dito, e a frase dele foi emblemática, quando eu inventei a moda, ele falou, olha, eu não sei onde que isso vai dar, mas eu estou com você. E eu acho que o eu estou com você, para mim, é a frase mais bacana que a gente possa dizer para qualquer enlutado, para qualquer pessoa que se dispõe ao momento, eu estou com você, né? Não faço Tamo por junto. você, mas estamos. O que que a gente pode? E não tem dúvida que ele, como médico, 1,90 m e tal, dá mais credibilidade que invenção de cabeça de mulher psicóloga, né? Bom, mas isso, de alguma maneira, Tice, também inspirou a outros homens estarem presentes. Então, isso foi algo muito importante. Ele abriu a porteira aí e os homens vieram. Também, ainda numa proporção menor, né? A gente entende ainda um aspecto psicossocial, né? Uma cultura que ainda os homens têm que pedir licença quando choram, porque não podem, né? Mas fazem cálculos renais, né? Então fazem colo irritável, fazem algumas outras manifestações que, a meu ver, o conceito psicossomático é só uma redundância, porque dor que não expressa, ela vai para onde? Ela vai afetar realmente o corpo, é óbvio, né? Então, essa empreitada, na verdade, nos fortaleceu nessa partilha, né, e nessa parceria, inspirou a trazer outros homens e realmente a nossa rede, surpreendentemente, como um trabalho voluntário, completou agora 22 anos de trabalho ininterrupto. E na pandemia, porque as reuniões elas eram presenciais, né? Em tempos de pandemia, a primeira reunião de abril a gente chegou a cancelar. E depois resolvemos fazer online. E isso caracterizou a rede. Porque hoje nós temos unidades fora do Brasil, temos em Miami, temos em Nova York, temos enlutados que moram em Portugal, que moram na Alemanha, e que podem participar, não só, né, fora do Brasil, tem a questão aí do fuso horário e tudo mais, mas se ajeitam, né, como podem participar. Então, a nossa proposta, que inicialmente era chamar de OAP e o grupo, e era irreparável, ganhou o parêntese, foi para a reparação, né, e hoje, de fato, se consolidou como rede, né, uma rede que ela, então, está sendo agora organizada, né? E mudou, então, de gênero. Então, o grupo virou rede, né? E nessa tessitura, e eu acho que é bacana isso, né? Então, assim, se tenho até o cargo, até aqui, vitalício de presidente, né? Mas é entender que, de fato, não é uma proposta de uma tópica vertical, né? A ideia da rede é buscar as conexões e buscar colaboradores numa hierarquia entrelaçada, né? Horizontal. Muito lindo, trabalho lindíssimo, necessário. E tu tocou em algo que eu também trago muito aqui, quem acompanha, isso de você falar do tamo junto, né? De vou contigo, né? Eu acho que não só para enlutados, mas pessoas vivendo sofrimentos extremos, sofrimentos intensos, você conseguir genuinamente dizer assim, olha, eu tô com você, eu tô aqui contigo, né?
é algo que tem um poder que a gente talvez até duvide, né? Mas tem um potencial aí muito importante, porque a gente faz conexão, né? Claro. Com a dor do outro, com a história do outro, e nos tornamos suportivos, né? De dar suporte. Olha, eu tô aqui contigo. Né? Então, não... E é isso, é conexão e esperança, né? Uma esperança de um esperançar, né? Não é esperar cair do colo, né? Gosto demais de Paulo Freire quando ele diz desse esperançar numa atitude. E são duas condições básicas, né? Para a gente poder realmente entender isso. Olha, as trombadas da vida são inevitáveis. As pessoas que até aqui não tiveram perdas e não viveram luto, eu posso garantir que só tem um jeito de não ter luto na vida, por entes queridos, tá? Porque o meu conceito de luto ficou maior, mas só tem um jeito, né? Se você conseguir morrer antes deles todos, então você está livre de, né? Só assim, né? Se não, né? Desde das perdas, né? E é interessante porque cada vez mais vem crescendo aí também, né, Tícia? A questão dos lutos pelos pets. Os pets que são, né, passam a ter vínculos amorosos, né? E é muito curioso, eu tenho afeto, um amigo né? que, depois da morte da minha filha, ele nos presenteou com um Sharpei e veio com um cartãozinho. Ó, Glaucia, não é igual, não, mas quem sabe ajuda. Olha, realmente um cachorro Sharpei não é igual a minha filha, né? Mas quem sabe ajuda. Bom, você não crê que o danado do Sharpei, ele teve... como é que chama aquele negócio de pele? Psoriase? Sim. Não, sim. Muito mais grave. Ixi. Esqueci. Sim. Teve que ser sacrificado. Otice, eu que levei o danadinho para o sacrifício, eu tive muita dor no peito, mas muita dor. E eu ficava na hora, e é muito interessante, porque essa é a ideia de perda, né? Qual é a maior dor do mundo? A que a gente está sentindo na hora, né? Agora, recentemente, perdi um grande amigo, meu coleguinha desde 4 anos de idade e tal. Luto, né? Claro, claro. Agora, como é que a gente busca, né? Quais caminhos, né? Que a gente pode... Eu tinha combinado uma live com uma pessoa justo no dia que esse meu amigo faleceu. E a minha grande dúvida era essa: cancelo ou não cancelo? Aí eu me lembro da Karina Fugmuth, que eu gosto muito dela, grande amiga. Tivemos oportunidade aí de escrevermos juntas, então tem um capítulo no livro dela, e gosto muito dela, sou docente lá do curso dela de suicidologia, né? E ela então diz: olha, fazer luto é tirar maquiagem. E eu acho isso muito legal, né? E aí eu preferi manter a live numa condição que, de fato, eu estava transtornada. Escutei hoje até as pessoas criticando a Ana Maria Braga de ter feito o programa hoje, logo hoje, finados com a morte, né, do Tom Veiga, tá? E que, naquele momento, falei: olha, é o que eu tenho a apresentar. E a imagem que me ocorreu claro, que 22 anos depois da morte da minha filha, se a gente fala que não é sofrimento desmedido, mas é dor, mas é uma dor que ela já está mais conhecida. Não quer dizer que ela deixou de passar, não, né? Ela está ali, né? Mas naquele momento, aquele dia desta live, é como se, em relação ao meu processo, em relação à minha filha, eu já estivesse fazendo um sobrevoo e estava voando de helicóptero. Ali, menina, eu pus o pé no chão, ali eu estava pegando um trânsito engarrafado, e estava ali na hora que o trânsito engarrafou, né? Aliás, aqui pelas Minas Gerais, o trânsito, ele garra. Uma ocasião, eu fui dar uma aula em Vitória, na hora que eu saí do aeroporto e entrei. Aquele tempo que a gente, para dar aula, a gente tinha que ir no lugar, a gente viajar, né? E aí, Tis, na hora que eu entrei no táxi, eu perguntei pro moço: e aí, o trânsito está agarrado? Ele falou: a senhora veio de Belo Horizonte. Só aqui que garra, né? Mas naquele momento era isso. E que foi a experiência mais genuína que eu podia ali naquele momento até, né? Como a gente poder conversar, né? Acho que são caminhos. São caminhos. Né? E respeitando aquilo que você falou, a pior dor é a que você está sentindo, né? Que a gente não entre
com uma atitude que muitas vezes o outro tem conosco, né? Eu não posso sentir isso, eu tenho que fazer, como se pegasse a dor, pudesse jogar a dor para cá, jogar a dor para lá, anestesiar, pausar, enfim, qualquer coisa do tipo, né? A Ana Cláudia Arantes, que contou uma vez, a Ana Cláudia que fez o prefácio do nosso segundo livro. E ela contando que logo depois da morte da mãe dela e tal, ela estava num shopping e estava chorando. E aí uma pessoa falou, doutora Ana Cláudia, mas a senhora que trabalha, uma médica geriatra, trabalhando, terminando de idade, a senhora chorando? Falou, minha filha, primeira vez que minha mãe morre. Boa. Né? Ué, dá licença, né? Quer dizer, o fato de realmente, eu acho que não é entrar do desespero, mas dor é sinal vital. Claro que dói. Claro, o que a gente faz com a dor, né? Evidentemente, que eu acho que essa abertura para o aprendizado, conexões que eu chamo de ilhotas de bem-estar. Tem uma das nossas enlutadas, e ela é uma das apoiadoras até de uma das unidades nossas, e ela adora essa expressão. E aí, toda vez que eu falo, eu lembro dela, a expressão é dela, já virou dela, né? Que eu gosto também. E é isso, né? Olha, querer dizer que na vida a gente só faz o que gosta, eu só fico bem se tiver do jeito que eu quiser, olha, isso é de uma imaturidade de muito tamanho, né? A questão é o que a gente faz com essa questão. Né? Como? Quais são os caminhos? Quais são as nossas conexões? Gosto do muito que você precisa, né? Do que você precisa nesse momento. Isso. E de revisitar também o conceito de resiliência. Porque muitas vezes as pessoas tendem a colocar resiliência como se fosse um capricho pessoal. Uns são mais resilientes, outros não. Claro que não. Nós estamos falando de conexão. Nós estamos falando de eu estou com você, nós estamos falando dessa capacidade de nos sentirmos, sim, né, acolhidos, amparados. À medida em que socialmente podemos ter mais sensibilidade e cuidado, né, o caminho e a forma de facilitar ir além desse impacto fica mais desenvolvido, sem dúvida nenhuma, né? Muito bom. Pessoal, mandem suas dúvidas, suas questões. Estamos se aproximando do final da nossa live maravilhosa, pessoal. Aqui, olha, todo mundo dizendo que coisa linda. Nossa, muito, muito me honro por estar batendo esse papo aqui contigo. Muito, muito feliz. Eu também, Tício. Eu muito timidamente, há uns tempos, ainda falei, ô Tício, vamos fazer um dia uma live? Você falou, deixa pra frente. Você estava no máximo ali do suicídio. Foi do setembro, amarelo, é loucura, né? Aí tudo bem, né? E eu curtindo, né? E graças a Deus as coisas, e eu acho que certamente, né? Não só aqui, esse caminho, ter a chance de conhecer, sim, a Rede App, poder visitar aí, então, né? Tem o YouTube, temos uma série, 31 depoimentos, que durante o mês de outubro vários apoiadores fizeram e teve um trabalho muito lindo, né? Para celebrar aí os 22 anos. E, assim como tivemos a oportunidade, né, Tice, de nos conhecer na pandemia também nasceu a efetivação de um trabalho que eu já desenvolvo com Marília Guiar há mais de 15 anos, que é a MG, né? MG como psicólogas mineiras, MG, Marília e Gláucia, né? Psicólogas associadas, né? Que foi um caminho muito legal e que acho que pode ser uma conversa boa de nós três também, brevemente, para poder desenvolver aí caminhos, parcerias, né? Acho que é muito bacana. Muito bacana. Existe essa proposta aí. Então, tem o YouTube da MG, com uma série de lives que a gente fez com pessoas conversando sobre o aspecto da psicoeducação em saúde, que acho que é um tema também muito importante para entender isso, quando você fala, né, de trazer a história dos lutos, da perda. Nós precisamos, isso é uma psicoeducação, né? Isso é saúde, de entender, olha, limite existe, restrição existe, limite não é igual limitação, né? E várias questões. Vamos lá. E dizer que nós batemos o recorde na live de hoje. Eu sem muito esforço aqui, que eu com a presença dessa ilustre, né? E deixo o convite aí para todo mundo.
essa semana ainda temos uma série de lives. Amanhã vamos falar sobre sofrimentos extremos de crianças e adolescentes e a questão do suicídio, né? Um tema que sempre pedem, porque realmente entra naquele lugar da incompreensão de como que é possível, né? E a faixa etária mais preocupante, né? Na atualidade. Quarta-feira, com a professora Márcia Tassinari aqui, falando sobre desafios da psicologia no pós-pandemia, sempre nesse horário nosso aqui, 5h55. Depois tem a programação inteira aqui, vocês podem conferir lá. E eu deixo aqui, além de seguir o trabalho da rede, né, e da Gláucia aqui, convido para o evento 11, 12 e 13, vamos estar conversando aí, 3 aulas sobre intervenção aos sofrimentos extremos. E eu aguardo todo mundo junto aí para a gente aprender mais um pouco. A Aurenice está dizendo que chegou no final, mas certamente será gravada, né, a live, e ela vai poder ser acessada aí, né, na página da Tiziane. E na minha também é possível aí a gente também ter, né, esse encontro, né? E eu fico muito alegre, né, Tice, com essa oportunidade da gente estar conversando. Uma aluna que pela primeira vez apareceu, né? Porque eu estou também com uma série de outras atribuições, né? Mas estou em dia com as atividades. Tenho certeza. Cumprimentando aí, eu acho que é isso, né? Assim, essa rede, não só que acolhe os enlutados. Acho genial você gostar da Bene Brown, que eu também transito por aí, né? E entender a questão da vulnerabilidade como uma condição humana. A vida é vulnerável, ela requer cuidado, requer que a gente, de fato, tenha cautela, né? Viver é perigoso, é o nosso Guimarães Rosa Mineirinho, que eu adoro. É um risco. Né? É isso, né? Agora, como que a gente faz a partir desse risco? Né? De que maneira que a gente possa acolher os nossos medos, que eles são reais e que não é uma condição exclusiva de mulher, né? E que possamos, e aí a Mirklink nos ensina, transformar medo em respeito e respeito em confiança. E para mim a ideia da rede, da confiança, é fiar com, né? E é isso. E fico muito feliz de ter essa tessitura com você e poder fiar com você. Né? E a gente possa tocar mais e mais projetos aí, que a gente seja uma parceria fértil aqui. A gente tem muito que trabalhar, não é? Isso. Fico feliz. Né? Obrigada, minha querida. Mesmo, de coração. Vou deixar assim gravada essa live. Essa live é histórica aqui, para todo mundo assistir. E a gente se encontra. Amanhã estamos aqui novamente. Querida, muito, 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 muito obrigada. Eu nem sei como é que encerra isso aqui. Nem quero encerrar. Menina, é assim, a vida, como ela não é linear, é o princípio, é o fim, é o recomeço. Até porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar, então é um recomeço. Né? E acho que as pessoas que gostaram, certamente, têm aí a chance de conectar com a gente, né? A nossa rede, o YouTube, os caminhos, você, né? Então, acho que é isso. Até breve, né? E até que esse mundo permite, né? Amém. Um beijo, pessoal. Bom restinho de feriado, boa semana. E amanhã a gente se encontra. Até mais. Agradeço. Aqui, abraço de borboleta.